Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Desenvolvimento Profissional. E hoje é uma sexta-feira, né? Então nós estamos dentro da nossa programação de sextas, que está relacionada sempre a temas um pouco mais focados aí para vocês, para a nossa saúde mental, para o nosso desenvolvimento, para a cultura, para uma agenda muito importante que eu quero trazer para vocês hoje também. Meu nome é Tânia, sou formadora aqui da EFAP, né, que já conhecida aí de vocês, e ficamos muito felizes em recebê-los todos nessa tarde aqui, nessa sexta-feira. Eu não estou sozinha, eu estou acompanhada hoje pela professora Cláudia Patrícia de Luna, né, então é uma convidada muito especial, muito simpática, e vem falar com a gente sobre um tema muito importante. Ela tem um currículo muito extenso, né, que se eu fizer a leitura aqui para vocês, vai levar um bom tempo com isso, mas eu já digo a vocês que ela é conselheira seccional da OAB de São Paulo, e ela vai tratar com a gente um tema muito importante sobre a ODS 10, né? E num dia bastante oportuno também, que a gente está às vésperas aí de um feriado, mas um feriado que trata do Dia da Consciência Negra. E, em especial, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, né? E pela voz de uma mulher negra e também, coincidentemente, pela mediadora que vos fala aqui também. Então, a gente vai tratar desse tema com bastante atenção, vamos desenvolver muito essa pauta. Eu vou ficar aqui com vocês, acompanhando as questões que vocês trouxerem aqui no chat para nós, e da mesma forma, alguns pontos da fala da nossa querida professora Cláudia, que ela trouxer, que vocês quiserem um pouco mais de aprofundamento, algum ponto importante para ser comentado, vocês também colocam aqui no chat para que a gente possa trazer essa contribuição. A gente vai ter uma exposição dialogada, né? E ao final a gente vai ter os contatos, as informações. E lembro sempre a vocês que a transmissão é ao vivo, mas vocês podem acessá-la no repositório do Centro de Mídias, onde vocês vão encontrar este programa, bem como materiais de apoio e outros estudos complementares que forem citados aqui para nós também. Da mesma forma, temos também o canal do YouTube do Centro de Mídia, onde no canal Desenvolvimento Profissional, lá vocês também vão encontrar esse vídeo para que vocês possam revê-lo, né? E de lá também tirar informações e contatos que vocês entendam que sejam importantes. Bom, então fico bem feliz aí com a presença de todos e passo a palavra para a nossa querida professora Cláudia Patrícia Luna, né? Vou pedir para que ela fale um pouquinho, se apresente, né? Ela possa falar um pouquinho também numa mini bio do trabalho que ela desenvolve, porque além de conselheira, ela também é advogada, então com certeza ela terá pontos importantes para que a gente possa discutir na tarde de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e professora Cláudia, muito bem-vinda e em nome da secretaria somos muito gratas pelo seu aceite, né, em participar do nosso programa, tá bom? Passo-lhe a palavra. Bom, boa tarde, Tânia, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade que eu considero maravilhosa de nós podermos dialogar inclusive, a partir de campos de conhecimento diferentes. Mas, antes de falar do lugar de profissional do direito, enquanto advogada, enquanto profissional também da área de educação, eu não posso deixar de voltar às minhas origens, que é a origem de educadora. A minha origem, antes de ser uma advogada, é a origem de ter sido uma pedagoga, de ter vindo da área da pedagogia, inclusive ter sido professora de ensino fundamental 1, né? Ter vivenciado experiências de alfabetização. Então, em determinado momento, depois de ter vivenciado todas as experiências que eu entendi relevantes à área da pedagogia, eu opto por seguir a carreira jurídica e as pessoas me questionavam, mas por quê? Eu sempre dizia que educação é uma questão de direitos e direitos uma questão de educação. Então, a educação, enquanto ferramenta para empoderamento do indivíduo, no sentido de que ele possa questionar e, sobretudo, posicionar-se de maneira crítica, no sentido de intervir, não só na sua vida, mas de transformar a vida de seu entorno, tem sido primordial. Então, falando de educação, direitos, é importante que nós tenhamos essa perspectiva de trazer para esse contexto desse momento em que todo ano, no dia 20 de novembro, nós paramos para
fazer uma reflexão sobre o significado do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E quando a gente observa esse dia, nós, nas redes sociais, nos deparamos com aquele famoso post do ator americano, negro também, Morgan Freeman, que diz, que menciona que não é necessária a consciência negra, porque nós já teríamos a consciência humana. Então, é a partir desse lugar, ou dessa afirmação, que eu vou partir e vou pedir licença a todas e todos vocês para que, fazendo um movimento Sankofa, entendendo que Sankofa é uma adinkra, ou seja, é um símbolo da mitologia africana, que tem como significado um pássaro que tem o seu corpo voltado para o presente, a sua cabeça voltada para trás e os pés para frente, num significado de mostrar que, para que a gente possa compreender o passado e transformar o futuro, pensar em novas dimensões de futuro, a gente precisa olhar para trás, ou seja, compreender o nosso passado histórico. E é a partir da compreensão desse passado histórico que eu vou iniciar esse que eu considero um verdadeiro abayomi, que também é uma palavra iorubá do nosso vocabulário africano, que significa encontro precioso. Então, eu desejo que essa nossa conversa hoje seja um abayomi, que seja um encontro precioso, que seja um presente precioso, a fim de que possamos, partindo desse compartilhar de histórias e de experiências, pensarmos em outras dimensões, em outras propostas de futuro, partindo da inclusão, partindo dessa compreensão do que é ser uma pessoa negra no Brasil, a respeito do significado da consciência negra. Então, para isso, como eu disse a vocês, eu vou fazer uma retrospectiva, um mergulho na história, né? E lembrar um pouco que a nossa história no Brasil ela não começa em 1533, em meados do século XVI, quando pessoas negras são traficadas de diversos lugares da África e trazidas para o Brasil. Não. A nossa história enquanto pessoas negras começa muito antes, e eu trago como referência Kemet, que é a civilização egípcia antiga, onde nós, pessoas negras, isso mesmo, nós, pessoas negras no Antigo Egito, nós somos as pessoas negras, faraós, rainhas, né? São pessoas negras. E aquela civilização tão complexa, com saberes tão sofisticados, né? Tais como arquitetura, escrita, física, todo esse... astrofísica também, astronomia, esses saberes tão complexos, ela traz essa tecnologia e esse saber ancestral para nós, pessoas negras, a trazer essa dimensão de conhecimentos e de identidade tão forte para o nosso povo. E isso, quando se fala de pessoas negras, as pessoas começam a contar essa história a partir do processo de escravização de pessoas negras e não conta dos referenciais que nos tornam tão potentes e que construíram as nossas identidades enquanto reis, rainhas, juízes, juízas, comerciantes, donas de casa, enfim, pessoas humanas com vínculos de afeto e identidade que sempre tivemos. E daí, em algum momento, o processo de colonização nas Américas faz com que pessoas negras sejam traficadas dos mais diferentes locais do continente africano para que sejam exploradas em diversas localidades também do novo continente. Dentre essas localidades, o Brasil. E, em 1533, o primeiro carregamento de pessoas negras é trazido para ser escravizado aqui no Brasil também. Só que antes dessas pessoas negras entrarem nesse navio negreiro, existia um ritual, que se chamava o ritual da árvore do esquecimento, onde homens eram obrigados a correr
em volta daquelas árvores que são típicas no continente africano, que são os baobás, que têm troncos enormes. E eles corriam em volta os homens davam mais ou menos 4 voltas, enquanto as mulheres negras eram obrigadas a correrem 9 vezes em torno dessas árvores. Isso significa dizer, esse ritual era necessário, segundo as pessoas que aprisionavam essas pessoas negras, para que toda a memória referente às suas vidas, seus nomes, suas identidades, seus vínculos, fossem apagadas. Então, as pessoas corriam em volta desses baobás, ficavam tontas e entravam, cansadas e entontecidas, nos navios negreiros. Nem preciso dizer que essa travessia do Atlântico fez com que muitas pessoas, milhares de pessoas negras escravizadas à época, morressem nesse navio, nessa travessia. E o Oceano Atlântico é conhecido como um verdadeiro cemitério, porque guarda o corpo de muitos e muitas de nossos ancestrais, que fizeram essa travessia quando foram traficados de diversos locais do continente africano para também diversas localidades das Américas. Não é? E quando essas pessoas chegam aqui no Brasil, com que elas se deparam? Já existiam os indígenas, os colonizadores europeus, e elas chegam aqui. Perdem as suas identidades, os seus nomes são separados e são reduzidos à condição de mercadorias. Eu nem preciso dizer que, a essa época, o Brasil, colônia, para a sua expansão, pessoas negras foram trazidas e essas pessoas eram tratadas não como pessoas humanas, mas como mercadorias. E eu quero fazer um destaque especial para a condição das mulheres negras, que sofriam o duplo estigma da discriminação. Primeiro, porque eram mulheres, segundo, porque eram negras e eram consideradas pessoas não humanas. Então, pessoas negras, pelo fato de serem racializadas, de serem consideradas, não eram consideradas pessoas, sim coisas, mercadorias, elas não eram vistas como pessoas humanas, elas não tinham vida, elas eram consideradas quase que como animais de carga, de tração, como semoventes, não é? O burro de carga, o cavalo, era mais ou menos assim que as pessoas negras eram consideradas. E o que é importante a gente entender nesse período? Que o processo de colonização ele traz, para além da exploração dos territórios e conquistas de novas terras, a apropriação de territórios que são corpos de pessoas. Primeiro, corpos de pessoas indígenas, em especial mulheres, e, nesse segundo momento, a apropriação de corpos, territórios que são objetificados, que são os corpos das mulheres negras. E também é muito importante destacar que essa apropriação desses corpos, territórios, de mulheres negras e indígenas, se dá a partir da violência sexual, a partir do estupro, chamado estupro colonial, que acabou por gerar muitas pessoas que hoje são conhecidas por pessoas pardas, não é? São a mistura de negros com brancos, né? Ou, a princípio, de pessoas negras com pessoas brancas, que gera essa miscigenação. E esse estupro era conhecido como estupro colonial. A base da construção do nosso país se dá a partir da cultura da violência, da legitimação da violência sexual, principalmente da violência sexual sobre corpos de mulheres negras. Então, vejamos que, fazendo uma análise desse momento histórico, dessa leitura histórica, com o outro campo de ciência, que é o campo da ciência estatística, quando nós fazemos uma leitura transversal dos fatos históricos com as estatísticas produzidas por vários institutos e
fontes fidedignas, como o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, ou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando nós nos debruçamos sobre os índices de violência que afetam as mulheres, nós observamos o quanto esse período da escravidão trouxe como legado o impacto da violência sobre os corpos das mulheres. Quando nós analisamos dados, por exemplo, atuais do Atlas da Violência, que nesse contexto de pandemia conseguiu identificar que 66% dos feminicídios, ou seja, do assassinato de mulheres, em sua maioria, recaiu sobre mulheres negras. Quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública analisa dados estatísticos em que identifica quais são as mulheres que mais sofrem violências, violência doméstica especialmente, mais uma vez constata que as mais afetadas são as mulheres negras. E o que isso tem a ver com esses fatos históricos? Tem a ver que a análise desse contexto histórico nos dá a exata dimensão e nos faz compreender que, se olhar para o passado, onde há uma naturalização e uma legitimação dessa violência sobre os corpos de algumas mulheres, em especial das mulheres negras, nós entendemos o porquê que as vidas das pessoas negras, em especial das mulheres, é uma vida cada vez mais precarizada. E eu não posso deixar de fazer uma outra análise de um outro momento histórico do mesmo Brasil. Já falamos sobre o Brasil Império e agora fazemos uma análise do Brasil, do Brasil Colônia, e agora vamos fazer uma análise do Brasil Império. E aqui do meu lugar, enquanto pessoa que pensa o direito, do meu lugar de jurista, né? Eu não posso deixar de trazer aqui para que a gente entenda esse conjunto de desigualdades que se coloca. Eu não posso deixar aqui de trazer, nesse período do Brasil Império, sob a regência do imperador Dom Pedro I, a criação, ou melhor, a promulgação, a proclamação, não só da independência, mas também de uma nova legislação que irá regular todos os sistemas da sociedade da época, que é a nossa primeira Constituição Imperial, a primeira Constituição que o Brasil teve, foi a Constituição Imperial de 1824, que traz uma particularidade. Uma particularidade naquele Brasil já miscigenado, Brasil onde nós já observávamos um Brasil mais enegrecido e uma tentativa da sociedade que, preocupada com o enegrecimento do Brasil, até porque era um contexto ainda de período escravocrata, onde já se observava uma luta pelo abolicionismo, né, pela abolição da escravidão, e algumas pessoas negras se destacando nessa época. E a Constituição de 1824, Constituição que se intitulava Constituição Cidadã, até porque teve como fonte de inspiração as ideias do iluminismo francês. Essa Constituição ela trouxe no seu texto, em especial no seu ato ordinatório número 5, um texto que acabou por pautar um verdadeiro apartheid social, cultural e econômico para as pessoas negras. Esse texto, contido nesse ato ordinatório número 5 desta Constituição Federal, dizia exatamente o seguinte, que pessoas negras e leprosas estariam excluídas do acesso a chamados direitos humanos fundamentais. E que direitos eram esses? O direito à saúde, o direito à moradia e o direito à educação. E aí vocês me perguntariam qual é a importância disso. A importância dessa Constituição foi justamente a seguinte. Ao criar uma divisão entre pessoas humanas e não humanas, se cria um verdadeiro apartheid
histórico, social, jurídico, legal, onde existem pessoas humanas, cidadãs e pessoas não humanas. E quando nós fazemos uma reflexão mais crítica sobre o impacto dessa Carta Constitucional nas pessoas negras, na população negra da época, o que nós constatamos? Nós constatamos que saúde para pessoas negras escravizadas que eram lidas como mercadorias não era necessário, porque eram mercadorias lidas como peças, se estão com algum problema de saúde ou morrem, são facilmente substituíveis. Moradia, também não havia qualquer tipo de importância de se conceder moradia ou conceder formas de acesso para aquisição de propriedade para pessoas negras, porque pessoas negras eram escravizadas, logo eram tidas como peças, e peças precisam ser armazenadas num espaço específico. E que espaço específico era esse? O espaço da senzala. E o maior prejuízo, o maior dano de todos, quando nós pensamos no impacto, na falta, na ausência de acesso a esses direitos, nós precisamos observar o grave dano da ausência de acesso de pessoas negras à educação. Quando pessoas negras são proibidas de acessar a educação, isso significa dizer que a elas é negado o direito de se tornarem livres a partir de serem livres, de adquirirem a liberdade que a educação concede no que diz respeito à liberdade do pensar, de agir e de atuar, de autotransformação e de intervenção na sua vida pessoal e na vida do seu entorno. As pessoas negras foi negado, por óbvio, o direito de acesso à educação, simplesmente porque a educação liberta. E como libertar pessoas que, a princípio, estavam na condição e no status de escravizados e escravizadas. Dessa forma, quando nós observamos a importância e o impacto dessa Carta Constitucional na sociedade da época, sociedade imperial, onde a família imperial já estava no Brasil, e oportunidade em que os cursos jurídicos foram criados nessa época, nesse período histórico no Brasil, e que todos os cursos jurídicos, Faculdade de Olinda, de Direito de Olinda, em Pernambuco, Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro, atual UFRJ, na Faculdade de Direito Nacional de Direito do Rio de Janeiro, e Faculdade do Largo de São Francisco, na USP. Todos esses cursos jurídicos, eles foram estruturados e pensados a partir desta Constituição Imperial. O que nós observamos, considerando que a abolição da escravidão acontece apenas em 1888, com uma lei uma lei composta de apenas 2 artigos. O primeiro está revogada a escravidão no Brasil. Está abolida a escravidão no Brasil. E a segunda, revogam-se todas as disposições em contrário. E, depois disso, nenhuma política pública de inclusão ou política afirmativa para aquela população negra que deixa de ser escravizada, relembrando que o Brasil é o último país no mundo a abolir a prática da escravidão por uma imposição da coroa inglesa que, à época, já dava os primeiros passos para a Revolução Industrial, onde
havia a necessidade de um mercado de consumo e pessoas escravizadas não recebiam salário, logo não podiam ser considerados consumidores. Dessa forma, qual é a estratégia que o Brasil adota para expandir esse novo período histórico e econômico da sua vida, né? Da sua vida enquanto nova nação que, num segundo momento, deixa de ser monarquia, deixa de ser império para se tornar república. O Brasil adota a imigração enquanto solução para a continuidade da expansão econômica para que pudesse entrar, no período de sua industrialização. Só que as pessoas que vêm para o Brasil, né, no período lá depois do café, em outro ciclo econômico, industrialização também, essas pessoas, alemães, italianos, japoneses e outras etnias, elas vêm para o Brasil recebendo uma subvenção, um patrocínio. Elas são remuneradas, elas recebem valores e recebem terras para poder vir para o Brasil. Enquanto isso, as pessoas negras escravizadas, no dia 14 de maio, depois da abolição da escravatura, nós costumamos dizer que é uma abolição são jogadas no mundo sem nenhuma perspectiva de vida. É importante dizer que, nessa época, 1889, já Brasil República, algumas iniciativas, principalmente na esfera de criação de leis, são adotadas para conter e aprisionar os corpos de pessoas negras. Leis como a lei da vadiagem, não é? Uma vez que pessoas negras, principalmente homens, permanecem nas zonas urbanas, às vezes sentados nos bancos, eram presos porque não tinham trabalho. E essas pessoas negras, por vezes, quando ingressavam na prisão, preferiam ficar aprisionados, né, ainda que ficassem detidos por um período, porque na prisão eles tinham moradia e alimentação e estavam protegidos. Então, muitas pessoas negras, no período pós-abolição, eram aprisionadas e ficavam nas prisões, tinham resistência, por vezes, a sair, porque nas prisões obtinham a sobrevivência e a proteção que fora da prisão não tinham. Foi a partir daí que houve uma mudança paradigmática nas condições de aprisionamento, de forma que essas condições de aprisionamento, as prisões começaram a se tornar precarizadas justamente para que as pessoas negras que fossem aprisionadas por todo esse conjunto de legislações que tinham por objetivo punir a sua existência ou conter a sua permanência nos espaços públicos e urbanos, a que elas não deveriam pertencer ou trafegar, e sim sair daqueles espaços, né? Ir para os morros ou favelas. Foi daí que começou a precarização das prisões, das condições das prisões, e se observa os primeiros movimentos de encarceramento em massa. Ou seja, se nós olharmos para a história e dialogarmos com essa história do passado e observarmos o presente, nós entendemos o que é o fenômeno do encarceramento em massa. Quando nós olhamos, por exemplo, dados onde observamos quem são as pessoas que são clientes ou que estão presas no Brasil, nós sabemos que essas pessoas são, em sua maioria, pessoas negras. E daí, analisar esse período histórico nos explica muita coisa também. Eu não posso deixar aqui também de avaliar e sobretudo, de trazer a importância
racismo científico e do racismo jurídico para essa conversa. Se nós tivemos esse grupo, esse conjunto de legislações que teve como objetivo excluir pessoas negras de espaços de poder e decisão, nós devemos a isso a construção do racismo jurídico, não é? Dessa dinâmica do racismo que, através da forma de dizer o direito, de aplicar o direito, de aplicar ou de distribuir a justiça, ou de construir legislações, faz com que haja uma retirada, um esvaziamento de direitos das pessoas negras. E, de igual modo, nós também precisamos aqui trazer a contribuição do racismo científico e trazer nomes como, por exemplo, o de Cesare Lombroso, com as teorias lombrosianas, médico, cientista, Cesare Lombroso, que inspirou outro médico legista brasileiro, Nina Rodrigues, que fundamentados na teoria de que pessoas negras tinham tendências marginais ou que pessoas negras estariam mais aptas à prática de esportes, né? Acabaram por reduzir o lugar de pessoas negras nos espaços e também criar estigmas, rótulos para as vidas de pessoas negras. Eu também não posso deixar de citar aqui, nesse mesmo período, no século XIX, né, nos idos 1835 a 1850, no que diz respeito às mulheres, na cidade de Oklahoma, melhor, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, experiências trazidas pelo chamado hoje pai da ginecologia moderna, James Marion Sims, que utilizava como cobaias para suas experiências esse médico que era proprietário de muitas fazendas de algodão. Ele fazia experiências com mulheres negras escravizadas. Uma delas era Anne Westcott, que sofria de raquitismo, estava grávida. Ele chegou a submeter várias mulheres, em especial Anne Westcott, a 30 intervenções cirúrgicas, 30 cirurgias, sem qualquer prática de higiene, sem qualquer asepsia ou sem anestesia, sem procedimento anestésico, para que pudesse aperfeiçoar suas práticas de cirurgia e para que essas práticas fossem realizadas sem qualquer dor ou sofrimento nos corpos das mulheres brancas que ele atendia. Então, James Marion Sims começou a aplicar, a fazer experimentos utilizando mulheres negras escravizadas como verdadeiras cobaias humanas, e ele constatou nesses estudos que, mesmo realizando essas práticas e intervenções cirúrgicas em mulheres negras sem anestesia e sem higiene, essas mulheres eram mais tolerantes à dor. Essa construção científica, ou melhor, essa percepção deste médico, a partir da sua prática empírica, foi a mesma, e ainda é a mesma, que ao longo desse tempo, ou seja, século XIX, ainda é a mesma lógica que se encontra e que norteia a formação daqueles e daquelas que atuam na medicina quando exercem uma prática que se reconhece como uma das formas e expressões de violência contra a mulher, onde a maioria, a cada 10 mulheres, 6 delas, que são negras, sofrem essa prática. E essa prática de violência tem nome, e a maioria de suas vítimas é mulher e tem cor e é negra. E o nome dessa prática é violência obstétrica. Aquela violência que a mulher sofre desde o início da sua gravidez, durante a gestação, no pós-abortamento ou no pós-parto, sendo em que ela tem negado menos anestesia
em que ela é ofendida, em que ela é desrespeitada. Então, a grande maioria das mulheres que sofrem essa prática de violência, chamada violência obstétrica, as mulheres que são mães ou que já passaram por isso, vão conseguir identificar muito bem essa prática de violência, é também um legado desse período de escravidão e, sobretudo, um legado trazido por esse que é considerado pai da ginecologia moderna e o inventor de um aparelho ginecológico muito conhecido de nós mulheres, que se chama espéculo vaginal. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos toda a compreensão histórica a fim de que possamos contextualizar e, sobretudo, compreender as dinâmicas do presente e de modo essencial, entendermos o porquê que nessa construção, quando nós observamos, por exemplo, o Congresso Nacional, onde há uma subrepresentação de pessoas negras em espaços de poder e decisão, mulheres negras, então, não é mulheres, em especial mulheres negras, a gente entenda de onde, por quê e como isso acontece. E eu quero, quando nós pensamos em mulheres, sobretudo em mulheres negras, eu não posso deixar de citar aqui uma fala de uma intelectual afro-lusitana, que é Grada Quilombo, autora de uma obra célebre chamada Memórias da Plantação, que, quando se fala de mulheres negras, ela diz o seguinte: quando uma mulher negra se apresenta, ela diz, eu sou uma mulher negra. Quando uma mulher branca se apresenta, ela diz, eu sou uma mulher. E quando um homem se apresenta, ele diz, eu sou uma pessoa. Vejam o quanto isso é forte. Isso significa dizer que nós, mulheres, sobretudo nós, mulheres negras, estamos, até hoje, século XXI, e sabe-se lá até quando continuaremos lutando para termos reconhecido o status de sermos consideradas pessoas humanas. Vejam, isso ficou lá atrás na escravidão, mas parece algo tão recente, tão atual, e é incrível que essas métricas de desigualdade continuem tão presentes nesse tempo em que a gente viveu hoje e que a todo tempo remonta um passado que deveria ter ficado apenas escrito na história. Mas o passado da escravidão, o legado da escravidão e, sobretudo, esse instrumento que é a Constituição Imperial de 1824, que tem um significado profundo, que marcou o que a gente chama de verdadeiro apartheid racial, social, cultural e antropológico, é tão sério que a impressão que nós temos, essa Constituição ficou lá em 1824, e nós estamos em 2021, onde nós temos uma Constituição da República que há 33 anos está em vigor, a impressão que nós temos é que essa Constituição ela foi cuidadosamente preservada ao longo do tempo e que ela continua em vigor hoje, apesar de nós termos uma Carta Constitucional republicana no Brasil no século XXI, desde 1981. E o quanto isso é grave, o quanto isso traz uma coisa que acaba por... Nós não vemos, mas nós sentimos. Que é o quê? O racismo estrutural. O racismo estrutural é aquela prática que, se eu fosse aqui explicar para vocês de uma forma muito didática e acessível, significaria dizer que existem as fundações de uma casa, de uma edificação, de um prédio. Eu não consigo ver o seu alicerce, a sua estrutura, mas eu sinto que ela é extremamente firme a me dar segurança. E o racismo estrutural é isso. Eu não consigo ver, eu não consigo olhar onde ele está, mas eu consigo sentir e perceber a força
dessa estrutura, principalmente quando ela se torna um marcador de desigualdades que, aliado ao machismo estrutural, exclui mulheres de espaços de poder e decisão, sobretudo mulheres negras. Mas o que esse conjunto de desigualdades faz? Ele apaga da história a relevância de personagens que são importantíssimas e são trazidos e trazidas como referências para que a população negra, tão destituída de humanidade, tão destituída de autoestima, pudesse apenas se verificar e se reconhecer na condição de escravizada. Eu não sei se alguns e algumas de vocês que são jovens há mais tempo aqui lembram, nos anos 70 e 80, a única data alusiva e comemorativa em que se lembrava a população negra era o 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Zumbi dos Palmares, o Dia da Consciência Negra, é muito recente. Se não me engano, acho que a data, o reconhecimento vem a partir dos anos 2000, 2003, salvo engano, e com muita luta do movimento negro. E isso significa dizer o seguinte, que até então, zumbi, na história que nos contavam, era um marginal, Era um marginal que se rebelava no Quilombo dos Palmares. Zumbi passa a ser herói e referência há pouco tempo. Isso nós estamos falando de um homem negro. Imagine quantas referências negras de mulheres a história apagou. Esperança Garcia, quando eu penso na advocacia, é a primeira referência de advogada negra que nós temos. Ainda que não seja uma advogada que tenha, uma mulher negra advogada que tenha cursado uma universidade, Esperança Garcia advoga e peticiona o seu primeiro habeas corpus, uma petição em que pede a liberdade das suas irmãs, companheiras, mulheres que também estavam escravizadas como ela, e de sua família ao governador da província do Piauí, do atual estado do Piauí. Nós não sabemos qual foi a resposta da petição ou da carta de Esperança Garcia, mas esse legado de uma mulher negra que no ano de 1770, mulher negra escravizada, sabia escrever e peticionou ao governador da província é um marco de extrema relevância. Esperança Garcia, no Piauí, pela Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional Piauí, é reconhecida como advogada, o que não foi ainda pela OAB Federal. Outra pessoa negra de relevância, Luiz Gama, outro advogado, apenas reconhecido como tal muito recentemente pelo Conselho Federal da OAB, pela OAB Federal, foi um homem que, filho de escravizados, de uma mulher escravizada, Luísa Maim, uma mulher malê, foi vendido. E esse homem, Luiz Gama, aqui em São Paulo, ao estudar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, não podia estudar formalmente, assistia várias aulas e se tornou um dos maiores advogados, ou seja, rábula, advogado sem diploma, porque atuou em mais de 500 processos, libertando e alforriando pessoas negras escravizadas naquela época. E teve uma grande contribuição, sua obra tem uma grande contribuição para o direito, mas há um apagamento dessa pessoa. E quantas e quantos são as pessoas negras que são referências, mas não têm a sua história divulgada? Os irmãos Rebouças, por exemplo, que dá nome ao túnel Rebouças ou Avenida Rebouças, que são engenheiros, negros,
Ou, por exemplo, Antonieta de Barros, uma referência na educação, né? Primeira mulher negra parlamentar constituinte. Ou Laudelina de Campos Melo, que em Campinas se organiza, promove organização sindical de empregadas domésticas denunciando assédio sexual e moral e luta pela melhoria das condições de trabalho de mulheres negras nos anos 20, 30 ou 40, por aí. E vejam o quanto é importante para nós referenciarmos, termos essas pessoas negras como referências para que nós possamos nos espelhar enquanto pessoas negras que somos, até porque o Brasil, no período da ditadura militar, teve um papel, o papel da construção do mito da democracia racial no Brasil foi crucial para construir no imaginário de pessoas negras a existência de uma democracia racial que não existia, na verdade, não é? O Brasil era um país esquizógeno, sempre foi. Se plantou o mito da democracia racial, em que havia uma harmonia de convivência entre as raças, só que quando as pessoas negras iam buscar emprego, e à época existiam os anúncios de jornal, em que exigiam boa aparência, e a pessoa negra, se achando bonita, ia atender a esse anúncio de jornal e descobria que a tal boa aparência significava não desejamos pessoas negras. E esse mito da democracia racial trouxe para a população negra também a negação da identidade ou a ausência ou o sufocamento da autoestima, impactando na construção de uma identidade negra pelo fato de se negarem a existência de referenciais negros em quem ela pudesse se espelhar, a despeito do grande trabalho e da grande luta promovida pelo movimento negro. Pessoas negras, até porque existia um padrão eurocêntrico, o padrão universal era um padrão homem branco, rico e de meia-idade. Ou o padrão da mulher universal era o padrão da mulher branca. É importante a gente destacar que o próprio mercado consumidor não produzia cosméticos ou produtos voltados para a população negra. Os cabelos deveriam ser os cabelos alisados, os cosméticos eram cosméticos para a pele, que não era para a pele negra. Então, muitas das nossas avós ou de nossas mães tingiam as meias finas, as meias calças, com chá preto, para que essas meias atingissem o tom da sua pele, ou utilizavam aqueles ferros quentes para que seus cabelos pudessem ficar alisados e atender um padrão da branquitude. O médico psiquiatra e autor da Martinica, Frantz Fanon, fala muito desse fenômeno em sua obra Peles Negras, Máscaras Brancas. O quanto o impacto do embranquecimento para a negação da identidade de pessoas negras e o quanto isso traz impacto à psique, ao psicológico das pessoas negras, que querem negar a sua negritude, né, a sua identidade também. Mas ainda bem que, depois de um tempo, né, essa evolução acontece e nós temos grandes referências que começam a mudar essa lógica, né? Essa lógica que é mudada depois de alguns anos por referências como, por exemplo, Virgínia Bicudo, médica psiquiatra negra, que começa a estudar o impacto do racismo na saúde mental de pessoas negras. Depois, na filosofia, já nos anos 70, 80,
Lélia Gonzalez, intelectual negra, que começa a reivindicar o espaço e a afroidentidade de pessoas negras, no sentido de reconhecer, de gostar dos seus traços, dos seus cabelos étnicos e crespos, e reconhecer a sua identidade enquanto a sua afroidentidade, né? a sua questão da identidade negra, e depois, na sequência, junto com Lélia, Sueli Carneiro, filósofa renomada, que traz essa disrupção contemporânea, mostrando para o feminismo onde as mulheres buscavam a sua identidade, a sua afirmação, mostrando para o feminismo liberal, o feminismo branco, que não existia um lugar para as mulheres negras, e também para o movimento negro, que nesse movimento o machismo estrutural também não reconhecia o protagonismo de mulheres negras. Então, daí a importância do feminismo negro, trazendo o protagonismo dessas mulheres, mudando essas óticas e essas maneiras de pensar, e, sobretudo, o período importantíssimo, que é o ano de 2001, quando acontece a Conferência de Durban, a Conferência contra o Racismo e todas as formas de intolerância, quando o Brasil se reconhece pela primeira vez uma nação racista e que promove o racismo e se compromete a instituir e a formular políticas públicas específicas voltadas para a população negra como forma de reparação. E a Conferência de Durban faz com que o Brasil assuma compromissos outros e reafirme compromissos já assumidos, até porque o Brasil ele assinou uma convenção internacional pela eliminação de todas as formas de racismo no ano de 1968, Convenção das Nações Unidas, Convenção da ONU, e essa convenção faz com que o Estado, nação brasileira, crie mecanismos para a superação do racismo e todas as formas de desigualdades trazidas com essa prática. Só que, infelizmente, todo o período de ditadura faz com que haja a interdição dessas políticas afirmativas, o que volta, ao longo do tempo, a acontecer nos anos 2000. Não é? E com a criação da política de cotas, e as pessoas até hoje têm dificuldades em entender o que são as cotas enquanto políticas afirmativas na educação. Eu acho que depois de tudo que eu trouxe aqui para vocês, nós entendemos que é importante entender que a lei de cotas, ela se torna a política afirmativa de cotas na educação, sobretudo para cotas para ingresso na educação de pessoas negras, para acesso no ensino superior, ela se torna imprescindível, necessária, como ferramenta de reparação por todos esses danos históricos e estruturais causados às pessoas negras em virtude de todos esses fatos até então trazidos aqui, onde eu discuto com vocês. Cotas não é um favor, cotas não são caridade, cotas precisam ser entendidas como mecanismo jurídico e legal de reparação trazidos pelo Estado brasileiro, que tem, por uma de suas finalidades essenciais, promover acesso à educação, inclusive dever constitucional, mas que, por força daquela Constituição lá atrás, trouxe como legado essa exclusão, principalmente de pessoas negras, dos círculos de educação, havendo o que vocês, enquanto educadores e educadoras, constatam: desigualdade no acesso às oportunidades iguais para a educação. Ou seja, quando nós observamos os índices de evasão escolar, quem é que está na maioria daquelas pessoas que estão constando, fazendo parte desses índices? E por que
essas pessoas negras, sobretudo jovens, interditam a continuidade nos seus estudos, engrossando os índices de evasão escolar, por conta de desigualdades estruturais, sociopolíticas e econômicas que fazem com que essas pessoas tenham que escolher a subsistência a garantir o seu estudo. Então, as cotas vieram justamente para tentar equalizar, trazer equidade, até porque não há como se trazer igualdade, mas sim equidade para que pessoas negras tivessem oportunidade de ingressar numa universidade e se tornarem de objeto de estudo, sujeitos de estudo e construírem nas academias, nas universidades, novas dinâmicas de intelectualidade. E é por isso que hoje grande parte da intelectualidade negra que vocês leem hoje, como Djamila Ribeiro, Joyce Bert, Juliana Borges e tantas outras, são frutos dessa política de cotas. Há uma mudança paradigmática quando nós pensamos no quanto a ferramenta de educação, avaliando a implementação da política de cotas ao longo desses seus quase mais de 15 anos, e o legado de potência que se observa quando se vê uma produção intelectual negra causando verdadeira transformação no pensamento, a ponto de estarmos hoje aqui discutindo a importância da promoção da diversidade e inclusão nos espaços educacionais, nos espaços do mundo jurídico, nos espaços da medicina. Não é à toa que o mundo corporativo percebe que, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Jornalistas, de Jornalismo Empresarial, que diversidade no mundo corporativo tem um impacto no mercado consumidor, traz lucratividade e, ao mesmo tempo, traz novas dimensões e novas leituras para o mundo corporativo. E trazer a discussão de práticas inclusivas, quando nós pensamos em práticas de antirracismo para a educação, é promover também uma dinâmica transformadora. É descobrir outras linguagens, até mesmo porque nós sabemos que na base da sociedade sempre existiram as mulheres negras, desde o período da escravidão. Né? E quem foram as mulheres negras? Foram as primeiras que conseguiram fazer com que, através da dinâmica do afeto e do cuidado, foram elas que criaram, que ensinaram o primeiro acesso à linguagem às crianças que foram e se tornaram depois grandes expoentes de lideranças de espaços políticos, jurídicos e médicos e tudo mais dessa nação. Então, discutir e, sobretudo, ter a compreensão desse cenário, pensando na importância da população negra para a construção desse país, dessa nação, trazendo conhecimentos, densidades, cultura, e da importância e da potência que isso foi, é e será, quando nós pensamos em conceitos como afrofuturismo, é trabalhar a partir de novos referenciais. E o quanto isso é importante. E qual é a nossa importância e o nosso papel enquanto educadores, educadoras, enquanto integrantes da comunidade escolar, pensando nesse processo de inclusão e diversidade e de valorização da identidade étnico-racial nas nossas atividades, na compreensão de processos de inclusão e diversidade dentro do espaço da educação, valorizando a cultura e, sobretudo, aplicando não apenas no 20 de novembro
a Lei 10.639 de 2003, a lei que traz a obrigatoriedade de se incluir nos currículos educacionais a história africana. A história africana enquanto legado, enquanto referencial, enquanto importância para que o indivíduo, não só o indivíduo negro, mas toda a sociedade possa compreender o seu papel na luta antirracista e entender que existe um sistema que criou essas práticas de racismo estruturais que causam sistemas e oportunidades de acessos desiguais, que é o racismo estrutural, nas suas formas de racismo institucional, racismo ambiental, racismo por poderes e por aí vai. Assumir esse compromisso e reconhecer que existe um parâmetro de branquitude sistêmica que se coloca enquanto elemento universal e elemento de parâmetro para a construção de políticas e currículos, e entender a importância da legislação 10.639/2003 como forma de romper parâmetros de desigualdades para, sobretudo, iniciar e reconhecer a existência do racismo da infância, que acontece, sobretudo, nos espaços da educação, é também pensar que o racismo na infância, o racismo em outras formas, em outras etapas da vida, na infância e na adolescência, também é uma forma de evitar e de interditar os ciclos de evasão escolar. Então, discutir a consciência negra a partir de um olhar referencial, antirracista, e compreender todos esses aspectos que trazem desigualdades estruturais e estruturantes, que excluem dos círculos de poder e decisão pessoas negras, é sim um problema que importa não apenas a Tânia Gomes ou a mim, Cláudia Luna, que somos pessoas negras, que estamos a exercer a nossa mulheridade, mas é um problema que compromete e que importa, sim, a toda a sociedade, seja você negro ou não, seja pessoa branca, oriental, ou seja você de que etnia for. Então, o quanto isso é importante. E qual é a importância de se ter consciência dessa missão ou desse papel enquanto pessoa que está no âmbito da educação? Entendendo, mais uma vez, que a educação funciona como ferramenta de potencial transformador. Entendendo a educação enquanto direito fundamental e humano que foi negado a essas pessoas que não tiveram as mesmas chances e oportunidades de atuarem e performarem de maneira igual esses espaços. É romper o paradigma de se criar rótulos e estigmas sobre pessoas negras, sobretudo adolescentes, jovens e crianças, no ensino na rede oficial, dizendo que elas não têm possibilidades. Elas teriam muito e terão muito mais possibilidades se encontrarem nas suas trajetórias pessoas comprometidas com uma educação que trate que parta de um referencial antirracista e inclusivo, para que possam se reconhecer enquanto indivíduos e pessoas humanas que são, o que lhes foi negado e ainda é sistematicamente pela estrutura racializada de nossa sociedade. Eu digo que discutir e, sobretudo, problematizar, ou melhor, discutir a consciência negra a partir não de parâmetros de celebração, mas de reflexão, é algo inevitável, irreversível, irrefreável nesse momento. É importante destacar aqui que a Organização das Nações Unidas institui a década dos afrodescendentes
desde 2014 e que deverá perdurar até o ano de 2025 como forma de aplacar, de reduzir as desigualdades sistêmicas trazidas pela sociedade que ainda exclui e que ainda traz acessos desiguais a pessoas negras, sobretudo as mulheres. Então, a década dos afrodescendentes, instituída pela ONU, que traz como tema justiça, reconhecimento, acho que justiça, reconhecimento e desenvolvimento, salvo engano, é essencial para que a gente entenda o quanto a ODS 10 se torna importante quando se pensar ou quando se desejar um desenvolvimento sustentável. Não é possível desenvolvimento sustentável se nós temos pessoas que ainda ficam para trás. Não é possível desenvolvimento sustentável quando as estatísticas demonstram que 77% da juventude negra é assassinada em virtude de violência policial, onde nós temos um verdadeiro genocídio. Não é possível desenvolvimento sustentável quando, na pandemia da Covid-19, que deixa de ser considerada apenas como a maior crise sanitária, mas também como a maior crise humanitária enfrentada por este planeta, que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afeta e impacta, em especial, impactou as vidas de pessoas negras, sobretudo de mulheres, que ficaram mais empobrecidos, que morreram por falta de acesso a saneamento básico, a álcool em gel e a máscaras, e também por maior exposição às inúmeras dinâmicas de violências. Então, dialogar sobre a consciência negra, sobre a simbologia do 20 de novembro, é, além disso, pensar que, enquanto nós não tivermos uma consciência negra, enquanto nós não tivermos uma consciência humana antirracista, precisamos pensar 365 dias a partir de uma consciência negra crítica e antirracista em como e quando e de que maneira resolvermos as questões relativas ou buscarmos mecanismos de solução dessas desigualdades. Nós assistimos em plena pandemia, no ano de 2020, ano passado, em junho, George Floyd, homem negro americano, ser assassinado, vítima de violência policial mundialmente. E muito interessante e curioso quando analisamos a sua morte, que acontece num período de pandemia em que um vírus mata as pessoas porque as impede de respirar, que um homem negro é impedido de respirar quando tem um joelho colocado sobre seu pescoço. E ele diz, I can't breathe, eu não posso respirar. E por que vidas negras importam? Esse movimento que, na realidade, nós estamos dizendo, a cada 23 minutos morre um George Floyd aqui no Brasil, morre um jovem negro. Mas por que essa comoção? E passamos, enquanto país, a sentir a importância de que o momento crucial para superar essas desigualdades não é outro, é agora, quando acontece isso. É porque já não é mais possível conviver com uma sociedade em que pessoas são classificadas como inferiores de maneira equivocada, de maneira criminosa, pelo fato de serem pessoas negras. E não só apenas
eu que estou aqui a dizer pelo fato de ser uma mulher e negra, mãe de um pré-adolescente negro, não. São as instituições também que estão sentindo e percebendo essa necessidade que está gritante. O Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Suprema aqui do Brasil, recentemente julgou a imprescritibilidade do crime de injúria racial, equiparando-a ao racismo. E nós sabemos que em todos os espaços, e nos espaços da educação, isso não é diferente, o quanto o racismo recreativo, sob a forma de bullying, né, é uma constante. E o quanto isso traz impactos às vidas de crianças e adolescentes negros. Então, eu quero terminar aqui e me colocar à disposição para que nós possamos pensar, e eu quero terminar aqui com a frase de um pacifista, de um grande advogado, que é Martin Luther King Jr., que dizia o seguinte: eu sonho um dia em que meus filhos serão reconhecidos para além da cor de sua pele. Então, quanto isso é importante para nós, né? E que possamos ter, enquanto a nossa consciência não for humana, que possamos discutir, dialogar, entender o quão essencial é discutir e se construir uma consciência negra e antirracista. Muito obrigada. Professora Cláudia, eu estou aqui encantada. Eu estou bastante encantada. Estou aqui ouvindo a apresentação, a palestra, fiz várias anotações aqui de vários pontos, mas eu queria também trazer uma contribuição aqui no nosso chat com relação à nossa pauta de hoje. Então, eu queria falar da professora Juliana, que ela agradece bastante, né, a apresentação, e ela coloca que a formação é muito interessante porque ela está contextualizando, né, e trazendo pontos com relação ao racismo estrutural, né, que não se falava tanto ou quase nada, e agora se fala muito mais sobre isso, mas ainda é um pouco misterioso para as pessoas, né, o que elas entendem por essa questão de racismo estrutural. Então, era um ponto também que eu queria... A gente tem mais, acho que 7 ou 8 minutinhos, mas eu acho que dá tempo de comentar um pouquinho sobre essa questão do racismo estrutural, né? E lembrando que a gente tem os educadores, então é uma preocupação muito grande, né? De trazer um pouco mais de luz, né? De esclarecimento para eles e para que eles possam orientar as crianças também, né? Brancas, não brancas. E outra questão também importante, a professora Solange fala também que uma ótima formação e agradece, a professora Alessandra, mas um outro ponto também interessante que apareceu, por exemplo, hoje se comemora nas escolas, há muitas ações com relação ao Dia da Consciência Negra. E muitas dessas ações, muitas vezes, destacam pontos... o que falar sobre o negro, né? O que dizer da pessoa negra, o que dizer da mulher negra. E, em alguma medida, os trabalhos, ou o que vem apresentado, ou o que o aluno traz, tem uma referência muito negativa. Então, aparece, por exemplo, mais cedo um pouquinho me encaminharam aqui uma foto de um trabalho de escola em que as crianças colocaram palavras, né, associadas à pessoa negra, e aí colocaram violência, frustração, colocaram palavras negativas, né? Então, eu pessoalmente recebo algumas manifestações de pessoas que gostam de ver uma pessoa negra apresentando um programa, elas se sentem também, isso as inspira também para que elas pensem nos seus sonhos, pensem em perseguir metas, para que elas alcancem também coisas que lá atrás, de repente, não foi possível, mas elas não querem desistir, elas querem continuar. Então, é uma afirmação positiva. Então, eu queria comentar um pouquinho, se possível, para a gente falar um pouco mais sobre racismo estrutural e sobre essa questão, né, da afirmação positiva, né, do impacto que ela também traz. Exato. Bom, eu acho que sobre racismo estrutural, acho que nós falamos um pouco sobre o quanto... Eu vou responder as duas perguntas numa só, né? Um dos efeitos do racismo estrutural é justamente nós não vermos
pessoas negras em espaços de poder e decisão como seria natural. Veja, a população negra representa hoje 56% da população brasileira. Só que nós que somos a maioria da população brasileira, não nos vemos representados na mesma equivalência desse percentual em espaços de decisão. Querem ver como é que o racismo estrutural atua? Por quantas médicas negras ou médicos negros você já foi atendido? Quantos juízes ou juízas negras você conhece? Quantos CEOs de empresa vocês conhecem? Negros. Então, um dos efeitos do racismo estrutural é esse, o de negar acesso ou de dificultar o nosso acesso enquanto pessoas negras a esses espaços. Então, por esse motivo, é tão importante que se crie também referências negras positivas, onde nós possamos nos espelhar. Existem, por exemplo, existem juízas negras? Existem. E existem, por exemplo, algumas alunas minhas de direito, mentoradas minhas, jovens advogadas mais novas, querem ser juízas e se espelham, por exemplo, nas juízas, na juíza doutora Flávia, por exemplo, que é juíza do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Uma das juízas negras que nós conhecemos. Ou na doutora Milene Ramos, que foi juíza federal do trabalho, juíza negra. Por exemplo, pela primeira vez na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, eu, enquanto mulher negra, tive a oportunidade, pela primeira vez na história, de presidir a Comissão da Mulher Advogada. Ou seja, a liderança da advocacia feminina foi pela primeira vez exercida por uma mulher negra que fui eu. E há quanto tempo que existe essa Comissão da Mulher Advogada da UAB São Paulo? 33 anos. Será que é necessário esperar mais 33 para que outra mulher possa exercer a presidência dessa comissão ou pensar numa mulher negra presidindo ou em espaço de poder dentro da entidade? Nas artes, na mídia. Então, o quanto isso é importante, o quanto isso traduz referências positivas que se mostram essenciais para essa infância, essa juventude, para nós que já estamos, enquanto pessoas negras, nessa caminhada. Então, tudo isso precisa ser pensado. E pensar nisso é pensar no racismo estrutural, é pensar no antes, não é fazer novamente o movimento Sankofa, de olhar para trás, conhecendo o passado, compreendendo o presente, para pensar que futuro deve e merece ser construído a partir daqui. Né? Então, o quanto isso é importante? Que dimensões são essas? Né? Pensar em mulheres na literatura, mulheres negras na literatura, como, por exemplo, Carolina de Jesus, que nos anos 60, 50, escreve Quarto de Despejo, uma obra que até hoje não é tão lida, mas que já foi traduzida em mais de 16 idiomas fora do Brasil, que já é tese de mestrado, doutorado e pós-doutorado nas universidades fora do Brasil, nas universidades americanas, por exemplo. Pensar em Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, e várias, Ana Lívia Ribeiro, uma jovem referência jurista, doutrinadora, Júlia Drummond, a mesma coisa, que são jovens mulheres negras intelectuais que trazem o seu conhecimento, as suas vivências para o campo das ciências, sejam elas ciências literárias, ciências jurídicas, enfim. Então, pensar em médicas como doutora Elisiene, doutora Érica Mendonça, são médicas negras referenciais, trazendo contribuições significativas para o espaço da medicina, partindo de uma experiência, de uma lógica antirracista. Né? Então,
o quanto isso é importante, o quanto superar o racismo estrutural significa pensar corpos como nós, que eram corpos improváveis nesses espaços e que passam a ser, a partir desse momento, corpos insurgentes nesses espaços de poder que não são espaços de poder ainda pensados para nós, mas que serão ou que deverão ser daqui para frente. Né? São pontos importantes, né, e que podem ser, com certeza. Certamente chegaremos lá. Professora Cláudia, olha, bom, a gente vai manter aqui, né, deixo o meu convite novamente, né, é muito bem-vinda, muito simpática, fala muito bem, agradecemos demais a sua presença aqui com a gente, eu, a Silene também, com quem a senhora conversou anteriormente. Obrigada. Pela Secretaria da Educação, fazemos o agradecimento aqui pela presença, mas o nosso horário é 1h30, então a gente conseguiu trazer vários temas, eu anotei pelo menos 20 pontos aqui em que a gente poderia ainda desenvolver, né, e falar um pouco mais, e com certeza 1h30 é pouco tempo, mas o convite já está feito, né, para que a senhora possa vir novamente e participar de um outro programa, numa outra formação, e ficaremos muito felizes com essa presença também. Então, vou pedir para a senhora, se quiser se despedir um pouquinho, eu vou passar já para as minhas considerações finais, e também a gente tem um videozinho bem bacana, que a Secretaria preparou também, especialmente para esse dia, né, pensando na questão da educação antirracista, ele tem um minutinho, e ele já finaliza aí a nossa apresentação. Então, a senhora quiser se despedir, fique à vontade. Na sequência, também já me despeço. Tá certo. Bom, Tânia, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pela magnífica mediação. Foi ótimo podermos partilhar nessa dinâmica de Abaiomi, né, de encontro precioso, de presente precioso, essas experiências, essas escrevivências, como diria Conceição Evaristo. Também quero agradecer a oportunidade da Secretaria e também parabenizar por tratar dessa temática que é tão relevante, não é? Nesse espaço que é o espaço base para toda a sociedade, que é a área da educação. Quanto a área da educação é fundamental para que outras estruturas ou outras dinâmicas de ciências possam ser construídas. Então, como é importante esse pilar da educação para toda uma sociedade, né? O quanto essa educação ela transforma, ela agrega. E parabéns à Secretaria de Educação por trazer essa formação nessa perspectiva antirracista também. Quero agradecer também a Silene pelo convite, né? E dizer que foi uma grande alegria e honra poder partilhar esses momentos com vocês e conhecer esse magnífico trabalho realizado pela EFAP. Então, gratidão e à disposição de vocês sempre. E foi uma grande alegria aprender também com vocês. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, e aqui também me despeço. Agradeço a audiência também na nossa tarde, dos nossos educadores, né, da Secretaria aqui da Educação, e informo mais uma vez que vocês podem acessar, né, essa transmissão que fica gravada no repositório do Centro de Mídias e da mesma forma também no YouTube, no canal oficial do Centro de Mídia, canal Desenvolvimento Profissional, tá bom? Então, eu espero por vocês na próxima sexta-feira, na qual a gente está sempre um tema interessante, um convidado importante, e a gente está dentro dos temas das ODS, né? Em especial no dia de hoje, para o Dia da Consciência Negra, com foco na mulher negra, né? E outros pontos aí que nós desenvolvemos, e vou ficar muito feliz que vocês aprofundem o tema, estudem um pouco mais e tragam aí conhecimento, né? Faço minha as palavras da doutora Cláudia, que realmente a educação é fundamental, os educadores são um pilar muito importante para mudanças, né, que a gente deseja na sociedade. Tá bom? Então, me despeço aqui de vocês e vejo vocês até a próxima. E, na sequência, trago um vídeo também, tá bom? Até mais. Dada a importância do tema do antirracismo, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo fez a aquisição de 58 títulos acerca do tema. E o livro que eu escolhi hoje é o livro para indicar para vocês, é o livro da Djamila Ribeiro, um pequeno manual antirracista,
que traz uma temática bastante interessante acerca da construção da identidade e de como nós, enquanto agentes, combatentes do racismo, podemos nos comportar frente a essas questões que batem à nossa porta todos os dias. Então, trabalho na sala de aula, sugiro que seja para todos os públicos e acerca da construção da identidade, sobretudo, e de como estas pessoas podem, então, atuarem na pauta antirracista. Esta é a minha leitura de hoje e eu espero que vocês gostem.